O papel amarelado com o número 42 escorregava entre meus dedos úmidos de suor e nervosismo. 10 semanas. Era esse o prazo marcado no encaminhamento médico que repousava dentro da minha bolsa, ao lado da carteira de identidade, como uma sentença silenciosa. Eu estava ali, na porta da unidade de saúde para mulheres, na rua Pushkin, olhando através do vidro da recepção, onde um homem de jaleco branco organizava alguns documentos. Seu rosto me fez estremecer por dentro. Na placa presa ao peito lia-se, Tikhon-Balan. O mesmo homem daquela noite de setembro, um mês e meio atrás, que agora me encarava com um olhar sereno, sem surpresa, sem julgamento, como se já soubesse que nossos caminhos voltariam a se cruzar. O destino tinha um plano cruel para mim. Próxima, disse ele em voz baixa, mas meus pés estavam presos ao chão, imóveis. Minha mente me arrastou de volta àquela maldita noite de celebração. Tudo deveria ter sido perfeito. O aniversário de 8 anos da Mãos de Ouro, nosso salão de beleza, era para ser a coroação de anos de trabalho. O que começou como um pequeno espaço com apenas 2 cadeiras em um bairro afastado havia se transformado em uma estúdio elegante no centro de Chisinau, com 10 profissionais talentosos. Eu escolhi um vestido azul, o mesmo tom dos meus olhos, como minha mãe sempre me ensinou a fazer. No espelho via uma mulher bonita, com o cabelo impecavelmente arrumado e um brilho de esperança nos olhos. Bogdan e eu planejávamos um filho havia 3 anos, e naquela noite eu decidirá. Vou contar a ele durante a festa. Será o momento ideal. O restaurante Moldova nos recebeu com cortinas de veludo e o tilintar de taças de cristal. Minhas funcionárias estavam radiante, vestidas como se fossem noivas, cheias de sonhos e projetos. Bogdan discursou sobre nossa trajetória, do sonho à realização, e todos aplaudiram, levantando seus copos. Pela nossa grande família, declarou ele. Meu coração disparou. Será que ele já sabia? Será que adivinhara? Mas ele falava do time, do negócio, não de nós dois. Depois do jantar, a música começou a tocar. Bogdan desapareceu, dizendo que precisava conversar com os fornecedores de cosméticos. Eu ficava à mesa, girando um guardanapo entre os dedos, imaginando o momento em que ele voltaria, me convidaria para dançar e eu, então, revelaria a nossa notícia. Meia hora se passou. Levantei-me para procurá-lo. Encontrei-o junto ao balcão, abraçado a Cristina, nossa manicure, uma garota 8 anos mais nova que eu, de rosto de boneca e um jeito provocante de olhar. Ele a beijava sem pressa, com uma intimidade que só se reserva a quem se ama, sem se importar com quem pudesse estar observando, como se eu nem existisse. Algo dentro de mim se partiu. 8 anos de vida juntos, de planos, de confiança, tudo desmoronou em fragmentos afiados que me dilaceravam por dentro. O que você está fazendo? Perguntei em um sussurro rouco. Cristina me viu primeiro. Sorriu com malícia, sussurrou algo no ouvido de Bogdan. Ele se virou, nossos olhares se encontraram. E ele apenas deu de ombros, como se eu fosse uma conhecida qualquer, uma estranha sem importância. Mira, chamou Ina, nossa recepcionista, balançando uma taça de champanhe. O que faz aqui sozinha? Vamos dançar. Murmurei algo incompreensível e me dirigi à saída. Queria fugir dali, daquele lugar, daquelas pessoas, da minha própria ingenuidade. Do lado de fora, uma chuva fina e insistente caía sobre a cidade. Saí sem casaco, apenas com o vestido, e o frio me atravessou como lâminas. Isso não está certo, ecoava a voz da minha mãe em minha cabeça, como sempre fazia nos momentos errados. Foi então que o vi. Junto à entrada de serviço do restaurante, um homem de pouco mais de 30 anos estava caído no asfalto molhado, com a camisa rasgada, o lábio cortado e um enorme hematoma abaixo do olho esquerdo. Embriagado, mas com um ar de intelectual, não de um marginal de rua. 2 seguranças fumavam perto dele. O que aconteceu com ele? Perguntei, parando. O bêbado aqui brigou lá dentro, respondeu um deles, indiferente. A gente tirou ele para fora. A polícia já vem buscar para levar pro xadrez. Olhei para aquele estranho e de repente pensei, ele está tão destruído quanto eu, deitado na chuva e ninguém liga. Antes que percebesse, ouvi minha própria voz dizer, ele é meu conhecido, vou levá-lo. Por quê? Um dos seguranças franziu a testa. Eu mesma não sabia a resposta. Talvez fosse desespero. Talvez a vontade de fazer algo imprevisível quando o mundo desabava. Ou apenas pena por ver um homem reduzido àquilo, como um animal abandonado. Os seguranças trocaram um olhar, mas não discutiram. Ajudaram a colocá-lo no táxi. O motorista resmungou por causa do banco molhado, mas aceitou 50 leis sem reclamações. O homem acordou no meio do caminho, esfregou os olhos e deu um endereço na rua Stefan Selmare. Sua voz era áspera, mas as palavras claras.
Um homem culto, não um qualquer. O apartamento era simples, quase espartano. Livros médicos nas prateleiras. Uma foto de um homem mais velho de jaleco sobre a escrivaninha. Obrigado, disse ele, afundando no sofá. Não sei por que você fez isso, mas obrigado. Meu nome é Tikhon. Tikhon Balan. Miroslava. Mira, respondi. Fervi água para o chá. Encontrei iodo na caixa de remédios para o seu lábio cortado. Sentamos na cozinha, bebendo chá forte com um gole de conhaque, e ele me contou que havia enterrado o pai naquele dia. O velório foi no mesmo restaurante. Pela primeira vez na vida bebera demais, incapaz de lidar com a dor. Alguns homens importunaram uma garçonete, ele interveio e levou um soco no queixo. Meu pai sempre dizia, pense antes de agir, comentou, com um sorriso amargo. Mas eu não obedeci, como quando era criança. Ouvi sua história e pensei, essa sim é uma dor real. Não era a traição de um marido, não eram planos desfeitos, era a perda de alguém insubstituível. Comparada àquilo, minha angústia parecia mesquinha, egoísta. E com você, o que aconteceu? Perguntou ele, olhando-me com atenção. Uma mulher bonita não salva um estranho bêbado sem motivo. Contei sobre a festa, sobre Bogdan e Cristina, sobre os 8 anos que se revelaram uma mentira. Falei e chorei em silêncio, sem soluços, como choram os adultos quando a dor é profunda demais para lágrimas barulhentas. Tikhon não disse nada para me consolar, não ofereceu frases prontas. Apenas se levantou, aproximou-se e me abraçou pelos ombros. Um abraço sem palavras, apenas calor humano, compreensão sem explicações. Fui eu quem o beijou primeiro. Não por amor, não por desejo, mas pela necessidade de apagar a dor, de me perder no calor de outro corpo, de deixar de ser, mesmo que por uma noite, a esposa traída. Ele foi delicado, cuidadoso, como se temesse me machucar ainda mais. 2 seres feridos, buscando não respostas, mas apenas um pouco de alívio. Pela manhã, fugi sem deixar um bilhete. Era vergonhoso encará-lo à luz do dia, justificar aquele impulso. Achava que nunca mais o veria, que ele se dissiparia em minha memória como um sonho estranho. Como eu estava enganada. Miroslava Todorova, repetiu Tikhon, segurando meu encaminhamento médico. O papel número 42, encharcado de suor. E eu continuava parada no corredor da clínica, incapaz de dar um passo em direção à janela onde ele me aguardava, o homem daquela noite de setembro, que poderia ser o pai da criança que eu viera interromper. Cheguei em casa já de madrugada. Bogdan dormia de costas, os braços abertos, ronco tranquilo, como se tivesse passado a noite lendo um livro, e não se beijando com uma garota de 20 anos diante de todos. Pela manhã acordou alegre, atencioso, como se nada tivesse acontecido. Mira, você saiu cedo ontem, disse, beijando minha bochecha na cozinha. Não me sentia bem. Você me procurou, mas as meninas disseram que eu tinha ido embora. Mentiu com tanta naturalidade que quase acreditei. Era barulho demais, respondi, mexendo o café. A música estava alta. Precisava disso. Precisava de qualquer coisa para abafar o som da minha própria vida desmoronando. Se ele tivesse me convidado, eu teria ido com ele. O marido deve cuidar da esposa, não é? Ele me abraçou por trás, beijou meu pescoço, e eu estremeci, não de ternura, mas de repulsa. Mesmo assim, aguentei. Minha mãe sempre dizia, a paciência é a mãe da sabedoria. Só que naquela época eu ainda não sabia que algumas coisas não podem ser toleradas, porque elas nos matam por dentro devagar. As semanas seguintes foram um teste de resistência. Bogdan representava o marido perfeito. Trazia flores sem motivo, sugeria idas ao teatro, falava de planos para o futuro. Mas à noite seu telefone tocava, e ele atendia em outro cômodo sussurrando, não agora, falamos amanhã. Você entende, é uma situação complicada. Eu fingia dormir, mas ouvia cada palavra. Que peça de teatro é essa que ele encena? Pensava deitada no escuro, contando seus passos do outro lado da parede. De dia, trabalhávamos na estúdio como se nada tivesse acontecido. Cristina evitava meu olhar, mas eu via os olhares trocados, a forma como ele se demorava perto da mesa dela, ajustando uma lâmpada aqui, um móvel ali. Pequenos gestos de atenção que antes eram meus. A equipe fazia de conta que não notava nada. Nessas coisas todos sabem, mas ninguém comenta. Pecado é pecado, mas que não se saiba, como diziam os velhos da aldeia. Em 1º de novembro, acordei com náuseas. Uma onda de enjoo tão forte que mal consegui chegar ao banheiro. Pensei que fosse gripe, cansaço, o estresse da família desmoronando. O corpo da mulher é sensível, reage às emoções, eu me dizia. Mas quando a menstruação atrasou uma semana, algo gelou dentro de mim. Contei os dias.
A última vez com Bogdan tinha sido uma semana antes da festa da empresa, em 18 de agosto, lembrava bem, porque era o aniversário da morte do pai dele, e ele fora especialmente carinhoso com Ticon, naquela noite fatídica de 25 de agosto. Uma semana de diferença. Pelos cálculos médicos, qualquer um dos dois poderia ser o pai. Mas lá no fundo, onde mora a intuição feminina, eu já sabia a verdade. Comprei o teste de gravidez em uma farmácia do outro lado da cidade, na Avenida Moscovo. Não queria encontrar conhecidos, ter que dar explicações, responder a perguntas. A farmacêutica, uma senhora de óculos, me olhou com um ar avaliador. Está planejando ou temendo? Não sei, respondi com honestidade. Então se prepare para qualquer resultado, menina. A vida é imprevisível. Em casa, trancada no banheiro, abri o pacote com as mãos trêmulas. 2 linhas significavam gravidez, uma linha, a ausência dela. Uma matemática simples do destino. Esperei os 3 minutos indicados na instrução. Depois olhei. 2 linhas nítidas claras, sem margem para dúvidas. Sentei-me na borda da banheira e chorei. Não de alegria nem de tristeza, mas de desespero. Dentro de mim crescia uma vida, e eu não sabia de quem. Do marido traidor ou de um estranho com quem havia passado uma noite por desespero. Meu Deus, por que comigo? Sussurrava entre lágrimas. Por 2 semanas, carreguei aquele segredo como um carvão em brasa. Olhava para Bogdan e me perguntava como dizer, como explicar que o bebê poderia não ser dele, como confessar uma traição quando eu mesma não tinha certeza da verdade. Enquanto isso, ele ficava cada vez mais distante. As ligações telefônicas aumentaram, surgiram reuniões urgentes com fornecedores à noite, viagens de negócios nos fins de semana. Cristina na estúdio, florescia como uma rosa de maio, novo corte de cabelo, roupas da moda, joias caras. Não era preciso ser detetive para entender que ele se preparava para ir embora. Uma noite, quando Bogdan mais uma vez se aprontava para sair a pretexto de um compromisso profissional, não aguentei. Bogdan, precisamos conversar. Sobre o quê? Perguntou, abotoando a camisa sem me olhar. Sobre nós. Sobre nossa família. Mira, não agora. Tenho uma reunião importante. Falamos amanhã. Tá bom. Mas o amanhã nunca chegava. Todo dia ele arrumava uma nova desculpa para adiar a conversa. E eu ficava em casa com a mão sobre a barriga ainda plana, me perguntando o que fazer. A decisão veio de repente, como vêm todas as grandes decisões na vida. Em 15 de novembro, Bogdan chegou em casa às 3 da manhã, cheirando a perfume alheio e mentiras. Deitou-se sem explicações. Eu, ao lado dele, entendi, não aguento mais. Não posso criar um filho em uma casa onde reina a mentira. Não posso dar à luz uma criança sem saber quem é o pai. Não posso viver com um homem que traiu nosso amor e continua fingindo que nada acontece. Na manhã seguinte, quando ele saiu para estúdio, disquei o número da clínica ginecológica. Alô, gostaria de marcar um procedimento para a interrupção da gravidez. 10 semanas. Entendido. Amanhã, às 9 da manhã. Traga encaminhamento do médico de família e documento. Desliguei e fiquei muito tempo sentada na cozinha, olhando pela janela. Do lado de fora, os galhos pelados de um bordo balançavam. O outono morria, preparando-se para virar inverno. Assim como eu me preparava para matar em mim uma nova vida que poderia ter sido o início de algo lindo. Naquele momento parecia não haver outra saída. Como eu estava enganada. Em 17 de novembro, véspera do procedimento, fui à casa da minha mãe. O peso da decisão me oprimia, e eu precisava da sabedoria materna, mesmo que ela condenasse minha escolha. Ela morava em uma casa pequena com um jardim na rua Florilor, construída pelo meu avô nos anos 70, sólida, aconchegante, com um muro alto e uma parreira no quintal. Depois da morte do meu pai, 10 anos antes, ela havia ficado sozinha, mas se recusava a sair dali. Aqui estão minhas raízes, dizia. O portão rangeu de um jeito familiar. No quintal, cheirava crisântemos tardios e fumaça da chaminé. Minha mãe mexia na horta, cobrindo os roseirais para o inverno. Miroslava. Ela se alegrou ao me ver. Que surpresa! Entre, está frio lá fora. Dentro de casa, o aroma de pão fresco se misturava ao cheiro de gerânio nas janelas. Sobre a mesa, uma tigela de barro com marmelas. Minha mãe fazia o compoto que me dava na infância para qualquer mal-estar. Senta, filha, já vou tirar as plucinte do forno, disse, afobada. Com recheio de queijo e endro como você gosta. Por que está tão magra? Bogdan não te alimenta direito? Sentei-me à mesa de carvalho onde, anos atrás, fizera lições, aprenderá a ler, sonhara com o futuro. Minha mãe se movia pela cozinha, e naquela agitação cotidiana havia algo de eterno, reconfortante. Como vão as coisas no estúdio? E o Bogdan?
Quando vão me dar um neto? Perguntava, enquanto abria a massa. Cada palavra doía como um martelo na bigorna. Durante o jantar, falei dos problemas no trabalho, dos novos funcionários, dos planos para o ano seguinte. Falei de tudo, menos do essencial. Ela ouvia, assentia, servia mais comida, reclamando que eu comia pouco. E o Bogdan? Não veio com você? Perguntou por fim. Está ocupado, murmurei. Muito trabalho. Um homem deve cuidar da esposa, franziu o senho. O trabalho não é tudo na vida. Depois do jantar, ficamos na sala, tomando o chá do serviço da minha avó. Nas paredes, fotos antigas. Meus pais, os avós, eu de uniforme escolar. Uma família feliz, raízes fortes, tradições. Finalmente respirei fundo. Mamãe, preciso te contar uma coisa. Ela pousou a xícara e me olhou com atenção. Fala, filha. O que aconteceu? E então contei tudo. A festa da empresa, Bogdan e Cristina, aquela noite de setembro com um homem desconhecido. Falei por muito tempo, tropeçando nas partes mais doloridas. Ela ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais triste. Meu Deus, que vida difícil você tem, minha filha, sussurrou ela, quando terminei de contar sobre a traição de Bogdan. Mas o pior ainda estava por vir. E agora, o que você vai fazer? Perguntou mamãe. Baixei os olhos, entrelaçando os dedos com força. Mamãe, estou grávida. Ela estremeceu. Seus olhos brilharam por um instante. Filha, que notícia maravilhosa. Então é Deus quem? Mamãe, espere, interrompi, a voz trêmula. Não sei de quem é esse bebê. Se é de Bogdan, ou daquele homem. O sorriso em seu rosto se apagou, substituído por uma confusão dolorosa. Mas isso não importa, minha filha. Um bebê é um bebê. É a flor da casa, é. Respirei fundo, as palavras queimando minha garganta. Mamãe, amanhã de manhã vou interromper a gravidez. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Ela me olhou como se não entendesse. Depois, seu rosto se contorceu em uma careta de dor. O que você está dizendo, criança? Matar um inocente por medo? Esse bebê não tem culpa. Apertou o peito, a respiração ficando entrecortada. Como você pode? Como pode sequer pensar nisso? Isso é pecado. Pecado mortal. Mamãe, você não entende. Entendo sim. Gritou, levantando-se de repente. Entendo que minha filha quer matar meu neto. Não, não, não. De repente seu rosto se distorceu. Ela levou a mão ao coração, cambaleou. Mira, me sinto mal e arfou, antes de desabar no chão. O tempo parou. Mamãe estava estendida, os lábios arroxeados, a respiração quase imperceptível. Ajoelhei-me ao seu lado, sacudindo seus ombros. Mamãe, mamãe, acorde. Com mãos trêmulas, disquei o número da emergência. Os 8 minutos até a chegada pareceram uma eternidade. Segurei sua cabeça em meu colo, rezando em todas as línguas que conhecia. Por favor, Deus, não me tire minha mãe. A equipe chegou, um médico jovem e uma enfermeira experiente. Fizeram exames rápidos, uma cardiograma, balançaram a cabeça. Infarto extenso. Precisa ir para o hospital imediatamente. Na UTI do setor de cardiologia, o médico responsável, um homem de olhos cansados, ouviu meu relato confuso. Choque emocional grave. Sua mãe tem problemas cardíacos e hipertensão. Notícias assim podem ser a gota d'água. Ela vai sobreviver? Perguntei, a voz um fio. Estado crítico. Coma profundo. Vamos lutar, mas não posso garantir. Afundei em uma cadeira de plástico e entendi. Eu matei minha mãe. Com minhas palavras, minha decisão, minha covardia. Passei a noite inteira ao seu lado, segurando sua mão fria. Os aparelhos marcavam os batimentos de uma vida por um fio. Cada respiração dela, auxiliada por máscaras, parecia a última. Desculpe, mamãe, sussurrava no silêncio do hospital. Desculpe por ser tão fraca, por não ter conseguido salvar meu casamento, por ter tido medo das dificuldades. Ao amanhecer, a decisão amadureceu sozinha. Beijei sua mão e murmurei. Desculpe, meu pequeno. Vou lutar por você. Vou criá-lo, amá-lo, protegê-lo. Como mamãe fez por mim. Saí do hospital às 7 horas e liguei para a clínica de ginecologia. Aqui é Miroslava Todorova. Tenho uma consulta marcada para hoje. Estou cancelando. Tem certeza? Absolutamente. Cheguei em casa às 8 horas. Bogdan não estava. Outra viagem de negócios urgente. Na mesa da cozinha, um bilhete. Miroslava, fui abrir a trabalho. Volto amanhã. Beijos, B. Peguei uma folha e escrevi. Bogdan, estou indo embora. Não me procure e não ligue. Fique com Cristina, se ela te faz feliz. Peguei minha parte do dinheiro da conta conjunta. Os documentos da estúdio estão no cofre. Cuide do gato. Miroslava. Juntei minhas coisas em 2 malas, só o essencial.
O vestido de noiva ficou pendurado no armário, como um fantasma do que um dia havíamos sido. Antes de sair, parei na entrada, olhando pela última vez o apartamento onde vivi 8 anos. Ali havíamos sido felizes. Ali havíamos sonhado. Agora, tudo isso pertencia ao passado. Adeus, vida antiga, disse, fechando a porta. A nova vida começava no corredor de um hospital, onde eu esperava notícias de mamãe, e com uma pequena vida dentro de mim, a qual eu havia dado uma chance. Um apartamento de 1 quarto perto do telecentro custou 4.000 leus por mês, 1/3 do que havia levado da conta conjunta. A proprietária, uma professora aposentada de matemática, examinou meus documentos por longo tempo antes de dizer: "Você é uma mulher grávida sem marido. Isso é um problema ou uma situação temporária?" Perguntei, sem saber ao certo o que respondia. "Temporária", afirmei, embora não soubesse o que aquilo significava. O espaço era minúsculo, mas limpo, um sofá-cama, uma mesa junto à janela, uma cozinha com um fogão a gás dos tempos soviéticos. Mas as janelas davam para o hospital onde mamãe lutava entre a vida e a morte. Todas as manhãs eu via os prédios cinzentos e pensava, em um deles, seu coração ainda bate. Consegui emprego na loja de cosméticos Elegant, na Avenida Dácia. A dona Valentina, uma mulher enérgica de 50 anos, me contratou na hora ao saber de minha experiência em salões de beleza. Depois do divórcio, arrumei uma residência temporária com uma amiga para regularizar minha situação. "Aqui a clientela é variada", explicou no primeiro dia. "O importante é sorrir. Toda mulher quer se sentir bonita, mesmo quando o dinheiro está curto." Os dias passaram como gotejar de um soro hospitalar. De manhã o trabalho, à tarde o hospital, onde eu sentava ao lado de mamãe e contava sobre meu dia. Os médicos diziam que pacientes em coma ouvem as vozes dos entes queridos, e eu me agarrei a essa esperança. "Mamãe, hoje vendi uma máscara de cílios por 200 leus", sussurrava, apertando sua mão fria. "Lembra dos seus conselhos? O trabalho enobrece. Estou trabalhando honestamente sem roubar, sem mentir." Seu estado permanecia estável, mas a consciência não voltava. O cardiologista Anatoly Petrovich repetia: "Esperamos. O coração funciona, o cérebro não foi danificado." O tempo só mostrava uma coisa: a vida continuava apesar de tudo. Na 14ª semana, marquei um ultrassom na mesma clínica da rua Pushkin. Minha barriga já arredondava e Valentina brincava na loja. "Logo você vai entrar de licença, e eu vou ficar sem minha melhor vendedora." Na sala de espera, mulheres em diferentes estágios da gestação aguardavam ansiosas pelo milagre de ver seus bebês na tela preta e branca. Miroslava Todorova chamou a enfermeira. "Entre no consultório", e congelei. Atrás do aparelho estava Tikhon Balan. Aquele médico da noite de setembro, aquele homem que poderia ser o pai do meu filho. Reconhecemos um ao outro instantaneamente. Ele se levantou, nossos olhares se encontraram, e o ar ficou carregado. Mas éramos adultos. Sabíamos, agora eu era paciente. Ele médico. "Entre, deite-se na maca", disse, com voz profissional. Tirei a blusa, deitei-me, levantando a camiseta. A barriga já era visível, a pele esticada. Tikhon aplicou o gel em silêncio, posicionando o transdutor. Na tela, contornos borrados surgiram. "Qual a data da última menstruação?" perguntou, sem tirar os olhos do monitor. 14 semanas. Ele movia o aparelho em silêncio, fazendo medições, anotando números. Vi a tensão em seus ombros, o esforço para não olhar nos meus olhos. Calculava datas. Comparava. Ele calculava as datas e compreendia o mesmo que eu. O tempo não batia. Um longo silêncio, apenas o apito do aparelho e o bater do meu coração. "Pode ser", começou, e calou-se. "É possível, doutor", respondi, embora soubesse que ele já sabia. Mais uma pausa. A luta entre a ética profissional e os sentimentos humanos se refletia em seu rosto. "O bebê está se desenvolvendo normalmente", disse finalmente com voz firme. Batimentos cardíacos rítmicos, medidas compatíveis com a idade gestacional. Assenti, vestindo a blusa. Miroslava chamou-me quando eu já me dirigia à porta. "Posso acompanhar sua gravidez gratuitamente como um caso especial." "Por quê?", perguntei. "Porque se há mesmo que uma mínima chance, quero ter certeza de que você está bem." Assim começaram nossos encontros semanais na consulta. Tikhon conduzia minha gestação com profissionalismo, sem perguntas desnecessárias ou insinuações. Media minha pressão, escutava os batimentos do bebê, pedia exames. Às vezes, após as consultas, oferecia-se para me levar de carro até casa ou ao hospital. "Como está sua mãe?", perguntava, guiando pela China noturna. "Sem mudanças. Os médicos ainda têm esperança. O tempo cura muitas coisas",
não só as feridas da alma. Sua calma tornou-se meu porto seguro naquele período de incertezas. Ele não pressionava, não exigia respostas, apenas estava ali, sólido como um carvalho antigo. Alguém em cuja palavra se podia confiar. Em dezembro, a barriga já era impossível de esconder. Na loja, todos sabiam da minha gravidez. Valentina comprava vitaminas para mim, trazia empadinhas caseiras. Come por 2, menina. O bebê precisa de força para crescer. Também em dezembro, Bogdan me encontrou pelo registro temporário. Ao me ver, saiu do carro, a mesma Audi preta que havíamos comprado juntos 2 anos antes. Mirocha disse, aproximando-se. Preciso falar com você. Parei a 2 metros de distância. Sobre o quê? Já dissemos tudo. Não tudo. Eu te procurei. Para quê? Seus olhos caíram sobre minha barriga e seu rosto mudou. Você está grávida? Sim. De quem? Isso não é da sua conta, Bogdan. Como não é? Explodiu. Se for meu filho, você volta para casa agora mesmo. Se for de outro, não ganhará um centavo de mim. Os vizinhos começaram a espiar pelas janelas. Bogdan gritava, gesticulava, exigia um teste de DNA, ameaçava tirar de mim tudo que havíamos conquistado. Eu olhava, 8 anos de convivência, e não reconhecia aquele homem. Se quiser o teste, faremos depois do parto, respondi por fim. Agora, me deixe em paz. Não vou deixar. Isso é uma vergonha. O que as pessoas vão dizer? Foi quando uma máquina conhecida parou ao nosso lado, o Logan prateado de Ticon. Ele saiu, avaliou a situação e aproximou-se. Boa noite, cumprimentou Bogdan com educação. O senhor está incomodando uma mulher grávida. E quem é você? Rosnou Bogdan. O médico que acompanha Miroslava. E um homem que pede para deixá-la em paz. Não havia agressividade na voz de Ticon, apenas uma tranquilidade inabalável. Bogdan tentou discutir, mas algo em seu olhar o fez recuar. Miroslava fará o teste se achar necessário, acrescentou Ticon. Por enquanto peço que não perturbe a mãe. Bogdan olhou uma última vez para minha barriga, virou-se e entrou no carro. Isso não acabou, gritou, ligando o motor. Ticon me acompanhou até o apartamento, certificando-se de que eu estava bem. Ao se despedir, disse, se houver qualquer problema, ligue. Você tem meu número. Da janela, observei seu carro se afastar e pensei na diferença entre aqueles 2 homens. Um berrava por direitos, o outro simplesmente protegia. Um exigia, o outro oferecia. E eu sabia que escolher entre eles era escolher entre o passado e o futuro. Em maio, na 37ª semana, as contrações começaram. Às 4 da manhã do dia 2, uma dor aguda me acordou, não aquela incômoda na lombar das últimas semanas, mas algo que apertava como tenazes. Deitada no sofá do meu pequeno apartamento, contei os intervalos entre as contrações, como a parteira havia ensinado nos cursos. 5 minutos, 4, 3, é hora. Chamei um táxi na Dorma, número 1 da Prospectu Moscova. O motorista, um rapaz jovem, estava mais nervoso que eu. E se a senhora começar a parir no carro? Não vou começar, respondi com firmeza, embora as contrações ficassem mais intensas a cada minuto. No pronto-socorro, a parteira Lilda, uma mulher bondosa de mais de 50 anos que devia ter ajudado a nascer crianças ainda na época soviética, sorriu ao preencher minha ficha. Bom, mamãe, está na hora de conhecer seu bebê. É menino ou menina? Não sei. Quis uma surpresa. Certo. Deus sabe melhor quem enviar. Na sala de parto, Ticon me esperava. Ele estava de plantão naquela noite e, ao ver meu nome na lista de admissões, ofereceu-se para conduzir o parto. Pedirá a colegas que o assistissem por segurança, explicaria depois. Como está? Perguntou, calçando as luvas. Dói, respondi com honestidade, enquanto uma nova contração me atravessava. Logo ficará mais fácil. Aguente um pouco mais. Mas aguentar estava cada vez mais difícil. As contrações vinham em ondas, cada uma mais forte que a anterior. Rangia os dentes, tentando não gritar. Minha mãe sempre dizia, mulher forte não chora. Mas quando a dor atingiu o auge, não resisti e gemi. Ticon aproximou-se, segurou minha mão. Respira, Mira. Inspira, expira, como ensinaram. Seu bebê vai nascer logo. Vi a tensão em seus ombros, o tremor em suas mãos ao preparar os instrumentos. Entendia. Ele estava mais nervoso do que em qualquer outra cirurgia. Não era apenas uma paciente. Era a mulher com quem havia passado aquela noite de setembro, e a criança que poderia ser sua filha ou seu filho. Às 7 da manhã do dia 28, começaram as expulsões. A parteira Lilda comandava, força. Mais uma. A cabecinha apareceu. Ticon estava ao meu lado, sussurrando. Você é forte, Mira. Só mais um pouco.
Às 7h38 do dia 28 de maio, minha filha veio ao mundo. Yazenka nasceu saudável, 3,2 kg, 52 centímetros, com uma juba de cabelos escuros e um choro alto, indignado. Ticon foi o primeiro a segurar sua pequena forma cor-de-rosa, e quando aquele corpinho cabia em suas mãos, ele chorou. Minha pequenina Bela, murmurava, olhando para o rostinho enrugado da filha. Naquele momento soube, para ele, nenhum teste de DNA importava mais. Era sua filha, independentemente do que a genética pudesse dizer. O amor não se media em porcentagens de compatibilidade cromossômica. Yazenka, disse eu quando me entregaram minha filha. Serás meu carvalho claro. Lindo nome, sorriu Ticon, passando-me a bebê com cuidado. Em homenagem a quem? A minha bisavó. Mamãe contava que era uma mulher muito sábia. Diziam na aldeia que era sábia como uma árvore antiga. Yazenka apertava meu dedo com sua mãozinha, e o mundo inteiro se reduziu àquele toque. Todo o resto, a traição de Bogdan, a incerteza da paternidade, os medos pelo futuro, perdeu importância. O essencial já estava ali, quente, vivo, com olhos cinzentos como os de Ticon. No terceiro dia após o parto, tomei a decisão que depois chamaria de a mais importante da minha vida. Peguei Yazenka adormecida nos braços e fui ao hospital ver minha mãe. 8 meses. Ekaterina Semyonovna estava em coma. Os médicos já haviam perdido a esperança. Milagres acontecem, mas não se deve contar com eles, repetia Anatoly Petrovich toda semana. Mas eu contava. A esperança é a última que morre. Na reanimação, plantão fazia a enfermeira Valha, uma mulher bondosa que ao longo daqueles 8 meses, tinha se tornado quase da família. Levei Yazenka para conhecê-la. Valha sorriu. Vamos, mas com calma. Não acorde os doentes, advertiu. Aproximei-me da cama da mamãe. Ela estava igual, pálida, magra, de olhos fechados. Os aparelhos registravam o ritmo do coração. O soro pingava lentamente na veia. Com cuidado, coloquei a menina adormecida sobre o peito da mãe, sustentando sua cabecinha com a mão. Mamãe, esta é sua neta. Yazenka, batizei-a em homenagem à bisavó. Lembra quando você me contava sobre ela? Minha voz tremia. Você salvou a vida dela com seu coração. Quando caiu na cozinha naquele dia, entendi, não posso tirar a vida dessa criança. Seu coração se partiu para que ela vivesse. Agora acorde, por favor. Precisamos de você, vovó. Yazenka respirava suavemente, seu peitinho subindo e descendo no ritmo da respiração da avó. Os minutos se arrastavam como horas. E então, de repente, mamãe abriu os olhos. Simplesmente abriu, como se acordasse de um sono comum. Olhou para mim, depois para a criança em seu peito, e seus lábios tremeram em um sorriso. Minha neta, sussurrou com a voz rouca pelo longo silêncio. A enfermeira Valha gritou e correu chamar os médicos. Em menos de 1 minuto, a sala estava cheia. Reanimadores, cardiologistas, neurologistas. Não acreditavam no que viam. Uma mulher acordava sozinha após 8 meses em coma, sem qualquer intervenção médica. Isso é inexplicável do ponto de vista científico, balançava a cabeça um jovem neurologista. Casos assim acontecem uma vez em 1 milhão. Anatoly Petrovich, médico da mamãe, estava ao lado e murmurou. O instinto materno é mais forte que a morte. Talvez o coração dela tenha sentido a presença da neta. Ou talvez Yazenka trouxesse consigo uma energia de vida tão intensa que foi capaz de despertar a avó. Na aldeia diziam que as crianças são como anjinhos. Mamãe se recuperava devagar, mas com firmeza. Primeiro, mal conseguia falar, depois começou a se sentar. Em 1 mês, já andava pelo corredor apoiada em uma bengala. Ticon não mediu esforços, consultou cardiologistas, ajustou medicamentos, acompanhou cada etapa da reabilitação. Em agosto mudamo-nos para a casa da mamãe na rua Florilor. Ele transformou o antigo quarto de hóspedes em um berçário, comprou uma cama, trocador, brinquedos. Todos os dias, depois do trabalho, chegava para ajudar com Yazenka, dava banho, alimentava, lia histórias antes de dormir. Você é como o pai dela, comentava a mamãe, observando com a menina nos braços. Eu sou o pai dela, respondia Ticon. Ou pelo menos quero ser. Yazenka crescia a olhos vistos. Primeiro seguiu objetos com o olhar, depois aprendeu a sustentar a cabeça, a virar-se, a sentar. Em seus olhos cinzentos eu via inteligência e curiosidade. Copel, dizia a mamãe, orgulhosa. Uma criança esperta. Em setembro, quando Yazenka completou 3 meses, Bogdan apareceu. Parou junto ao portão com um buquê de rosas, elegante como sempre em seu terno caro e sapatos engraxados, mas o rosto estava cansado, envelhecido. Mira, podemos conversar? Pediu. Sentamo-nos no quintal sob a parreira. Yazenka dormia no carrinho ao lado.
Bogdan estudou por muito tempo os traços dela, o nariz, o queixo, a forma das orelhas. Parece com você, disse finalmente. As crianças geralmente se parecem com as mães, mas os olhos não são seus. Ficou em silêncio, então declarou com firmeza. Precisamos de um teste de DNA. É hora de colocar um ponto final nisso. Naquele momento, Ticon chegou, como sempre, na hora certa com uma sacola de comida para bebê e um brinquedo para Yazenka. Boa noite, cumprimentou Bogdan educadamente. Não estou atrapalhando? Estávamos justamente falando do teste de paternidade. Ticon assentiu. Faz sentido. Para mim, Yazenka já é minha filha, independentemente do que os exames mostrem. Mas se você precisa de certeza, sem problemas. Pegou a menina adormecida no carrinho, e ela, como sempre, aninhou-se nele imediatamente. Bogdan observava a cena, e algo em seu olhar mudou. Ela o reconhece e murmurou. As crianças sentem quem as ama e respondeu Ticon. Uma semana depois, fizemos os exames em uma clínica particular. O resultado chegaria em 2 semanas, mas eu já conhecia a verdade. Via-a todos os dias no jeito como Ticon cuidava de nós, em como Yazenka estendia os bracinhos para ele, em como mamãe o chamava de Dijimban, bom genro. Família não é só questão de sangue. É uma escolha que se renova a cada dia. Quando o funcionário do cartório nos declarou marido e mulher, Yazenka bateu palminhas e riu, como se entendesse. Agora éramos uma família de verdade. Ticon nunca precisou provar sua confiabilidade com palavras. Ele o fez com atitudes. Ao abraçar Yazenka como filha desde o primeiro dia, ao ajudar no tratamento de mamãe, ao se tornar nosso porto seguro nos meses mais difíceis. Quando ele me pediu em casamento com a voz trêmula de emoção, respondi sem hesitar, no meu idioma materno. Davrial S. Fio Soia tá sim, quero ser sua esposa. Ele sorriu surpreso e comovido. Você está me ensinando moldavo agora? Brincou. Se vai viver conosco, precisa conhecer nossas palavras. O casamento foi simples, como nós. Em novembro, quando Yazenka completou 6 meses, assinamos os papéis em uma pequena sala do Zags, o cartório local. Estavam presentes apenas os mais próximos. Mamãe, alguns colegas de Ticon do hospital, minha amiga S. da loja de cosméticos. Antes da cerimônia, mamãe nos abençoou com uma ícone antiga de Nossa Senhora, passada por gerações em nossa família há 100 anos. Que Deus lhes dê saúde e felicidade, disse ela, fazendo o sinal da cruz sobre nós 3. No banquete, Ticon levantou seu copo e fez um brinde, à vida que nos dá segundas chances. Ao amor que chega quando menos esperamos. À nossa família. Suas palavras ecoaram em mim como uma verdade que já sabíamos, mas que só então ganhava voz. Em dezembro decidimos batizar Yazenka. Mamãe insistiu para que a cerimônia seguisse as tradições moldavas, na pequena igreja rural de Kuchucha, com o padre Nicodim, seu confessor. O velho sacerdote ouviu nossa história com atenção, sem julgamentos. Ao final, colocou a mão no meu ombro e disse: Deus não olha para o pecado, mas para o arrependimento. Não para a queda, mas para o levantamento. Sua filha nasceu do amor, mesmo que esse amor tenha demorado a ser compreendido. Batizaremos a pequena com nossos costumes. Colocaremos um raminho de manjericão na água benta para saúde e proteção. O batizado transcorreu em paz. Yazenka não chorou quando foi mergulhada na água sagrada. Ao contrário, observava as velas e os ícones com uma seriedade que parecia entender a solenidade daquele momento. Depois da cerimônia, a mamãe preparou um banquete típico, mlig polenta moldava, pussinte recheadas com queijo brans, e serviu o vinho caseiro guardado na adega. Os convidados cantavam canções antigas, cada avó do vilarejo beijava a testa de Yazenka e desejava: cresça forte e saudável, minha menina. 2 anos depois, o salão de beleza Yazenka no Boulevard Tefance Almare funcionava de manhã à noite. 3 profissionais, equipamentos modernos e uma clientela fiel. Eu havia voltado a fazer o que amava, mas agora como dona do meu próprio negócio. Ticon, por sua vez, tornará-se chefe do departamento de ginecologia após defender sua tese de doutorado. À noite, enquanto ele lia revistas médicas, eu organizava as planilhas do salão. Ao nosso lado, Yazenka, já uma menina de 2 anos e meio, brincava, chamando Ticon apenas de papá. Té, gritava ela toda vez que ele chegava do trabalho, correndo para pular em seus braços. Mamãe ajudava com a neta, levava-a ao parque, contava-lhe histórias em moldavo, ensinando-lhe as palavras que eu mesma havia esquecido. Às vezes, quando estávamos todos reunidos à mesa, ela dizia, como se falasse consigo mesma: vê, filha, como a vida é justa com quem age com honestidade. Dom Nuno doar-me, Deus não dorme, repetia, como um mantra de gratidão.
Ontem à noite jantamos à luz de velas, sem motivo especial. E a Zenka espalhava a papinha pelo prato, Ticon limpava seu rostinho com paciência, mamãe comentava as novidades dos vizinhos, e eu contava sobre as clientes do salão. Uma noite comum. Nenhum evento grandioso, apenas a vida fluindo calma, medida, feliz. Olhei para aqueles que mais amo e pensei, eis aqui a felicidade verdadeira. Não nos bens, não no sucesso, não em palavras bonitas, mas na certeza de que existem pessoas que escolhem você, todos os dias, sem condições. Que amam não pelo que você faz, mas simplesmente porque você existe. A família não se constrói por laços de sangue, mas pela decisão diária de cuidar. O amor de mãe opera milagres, tirou minha mãe de um coma de 8 meses, me deu forças para recomeçar, uniu-me a Ticon em uma família de verdade. A família é o maior tesouro, dizia minha avó. Só agora entendo o que ela queria dizer.